Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. 57 mil veículos devem deixar a capital para diferentes regiões neste feriado de Tiradentes. A estimativa é da Concepa. A fiscalização das rodovias vai ser intensificada a partir da meia-noite desta quarta-feira. Só hoje, mais de 15 mil veículos devem passar pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha na BR-290, em direção ao litoral do estado. Outros 13 mil vão para o interior gaúcho, segundo dados da Concepa. Em média, o feriado de Tiradentes registra mais de 6 mortes por dia nas estradas. Em 2015, foram 37 vítimas fatais. A maioria perdeu a vida em acidentes ocorridos durante a noite ou madrugada. Mas a expectativa este ano é de reduzir o número de mortes. O nosso trabalho, a fiscalização, o trabalho educativo, ele está surtindo o seu efeito. Então, nós temos essa expectativa de reduzir significativamente o número de mortes e de acidentes nas rodovias neste feriado de Tiradentes. A segurança da viagem não depende apenas da operação. Nessas horas, o bom senso do motorista também entra em jogo. Revise o seu veículo. Verifique se ele porta os documentos obrigatórios, Carteira Nacional de Habilitação e se o veículo está licenciado. Organize o seu trajeto de viagem, procure dirigir descansado, utilize o cinto de segurança, não exceda a velocidade permitida pela via ou pelas rodovias, não ultrapasse em locais que não sejam permitidos. Na rodoviária, o movimento deve ser de um fim de semana normal. Para hoje, é esperado que mais de 25 mil passageiros deixem Porto Alegre em direção ao interior do estado. Tempo parcialmente nublado com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite em Porto Alegre. Sensação de calor com temperatura em torno dos 30 graus. Em Novo Hamburgo, sol entre poucas nuvens e termômetros registrando 29 graus. Em Tramandaí, previsão de nebulosidade e chuva, máxima de 30 graus. Dos mais de 1.000 registros de complicações pelo vírus H1N1 em todo o país, 153 resultaram em morte, 11 delas no Rio Grande do Sul. Ontem, a Secretaria da Saúde confirmou o óbito de uma mulher de 53 anos, moradora do município de Tucunduva. E o aumento no número de casos de gripe A tem mudado a rotina dos gaúchos. Em Novo Hamburgo, uma escola do bairro Hamburgo Velho suspendeu as aulas após a confirmação de 2 casos e mais 6 suspeitas de alunos com a doença. O Colégio Antônio Vieira aderiu à medida após 2 famílias procurarem a direção da escola para informar que os alunos estavam com o vírus H1N1. Pelo menos 14 alunos não vieram na aula de ontem no turno da tarde porque estavam com fortes sintomas de gripe. A suspeita é que 6 desses possam estar com o vírus. As aulas retornam na próxima segunda-feira, dia 25. A direção da escola não quis gravar a entrevista, mas a diretora por telefone diz que se trata de uma medida cautelar para evitar um surto da doença. A orientação de suspender as aulas foi da 2ª Coordenadoria Regional de Educação, a CRE. A infecção hospitalar é um dos principais desafios na área da saúde no mundo inteiro. No Brasil, o problema atinge 13% dos pacientes durante o período de internação. O tema foi destaque em um simpósio ontem em Porto Alegre. A desinfecção do ambiente hospitalar é fundamental no combate aos micro-organismos que causam infecções. Alguns profissionais de saúde consideram a esterilização e a higienização o coração de um ambiente clínico. O ambiente hospitalar, naturalmente, ele é um ambiente com uma população de bactérias, micro-organismos que são mais resistentes. Se nós tivermos uma boa técnica de higienização de ambientes, nós conseguimos reduzir a densidade desses micro-organismos e se nós unirmos um ambiente limpo com uma boa higiene de mãos, a chance de que esses micro-organismos cheguem ao paciente e causem uma infecção diminui. A coordenadora de farmácia do Hospital Restinga Extremo Sul chamou a atenção para o papel dos farmacêuticos nos processos relacionados com a prevenção de infecções durante a internação do paciente. O controle de infecção
é uma primeira iniciativa, né, nacional de tentar medir, mensurar como é que está indo a qualidade da saúde. Então, dentro do controle de infecção, é onde fica toda essa informação sobre a microbiota do hospital, que antimicrobianos são usados, né? Então, o farmacêutico pode atuar desde essa parte de seleção do saneante até a adequação da dose ou da terapia com o antimicrobiano. A primeira comissão de controle foi formada no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, na década de 60. Hoje, as comissões são lei, regulamentadas por uma portaria da Anvisa. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que no país, a cada 100 pacientes internados, 13 adquirem infecção. Nas UTIs, o risco é ainda maior, de 30% a 47% tem infecção. A enfermeira Janaína, do Grupo Hospitalar Conceição, nos acompanhou numa visita à ala de queimados do Hospital Cristo Redentor. Como em todos os ambientes, existe um cuidado com a higienização das mãos e a colocação de materiais como luvas e máscara. Os profissionais seguem determinados protocolos na rotina. A gente tem paciente que troca de leito, a gente tem alta, a gente tem óbito, e cada vez que troca um paciente que tem a sua carga de micróbios, que ele se movimenta, isso fica transferido no ambiente que ele está, e a gente tem, cada vez que isso acontece, a gente tem que interromper esse processo. Surgem produtos de primeira geração, de segunda, de terceira, e a gente tem que acompanhar isso, fazer sempre uma pesquisa, ver o que é melhor em termos de custo, de benefício, de resultado, para estar implementando isso na nossa prática no dia a dia. O Departamento Estadual de Investigações Criminais desarticulou esta manhã uma quadrilha que realizava sequestros no Vale dos Sinos para utilizar o dinheiro dos resgates no tráfico de drogas. A Operação Indenização cumpriu 9 mandados de busca e 5 de prisão em Novo Hamburgo e Campo Bom. O tráfico de drogas também foi alvo hoje de outras 3 ações na Grande Porto Alegre. Na Operação Foco, foram 24 presos em Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, Glorinha e Gravataí. Na região de Canoas, outros 23 suspeitos foram presos na Operação 24 Horas. E na zona sul da capital, a Polícia Civil cumpre 12 ordens judiciais na Operação Sênior, após grande número de denúncias sobre pontos de tráfico de drogas. O assunto agora é economia. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 10,2% no trimestre encerrado em fevereiro de 2016. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O número corresponde a cerca de 10 milhões de desempregados, segundo o Instituto. O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas, que estimavam uma taxa de desemprego entre 9,70% e 10,53%. Além de ter sido o mais alto resultado já registrado no levantamento, foi a primeira vez que o índice alcançou 2 dígitos na pesquisa. No trimestre encerrado em fevereiro do ano passado, a taxa medida pela pesquisa estava em 7,4%. Desde janeiro de 2014, o IBGE passou a divulgar os dados de desocupação em bases trimestrais para todo o território nacional. Em Caxias do Sul, o sol aparece entre nuvens, não deve chover, faz 30 graus. Em Passo Fundo, céu nublado e termômetros na casa dos 31 graus. Nebulosidade variável e risco de precipitação em Ijuí, que terá uma tarde quente com temperatura em torno dos 32 graus. Vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal. Veja daqui a pouco, a 9 dias do fim do prazo de entrega da declaração, quem deixou para a última hora deve ficar atento para mudanças nas regras. Em instantes, campanha de arrecadação visa garantir banho quente para moradores de rua no inverno. What do you do all day, Fred? Well, they tell me I'm apathetic, so I don't do anything. Don't you miss your work? Not at all. I miss my wife. Emotions are all we've got. I'm so happy to be alive. You were right. Music is all I understand.
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chover com trovoadas em Uruguaiana. Faz 24 graus. Em São Borja, tempo parcialmente nublado e risco de chuva à tarde e à noite. Será um dia quente, com temperatura de 34 graus. Em Alegrete, nebulosidade variável e chance de precipitação, máxima de 23 graus. Faltam 9 dias para o fim do prazo de envio da declaração do imposto de renda. Quem optar por preencher os dados sem a contratação de um contador, é preciso ficar atento a algumas mudanças neste ano. Quem nos traz os detalhes é a TV Unifra, parceira da TVE em Santa Maria. Um dos compromissos anuais dos contribuintes é o imposto de renda. Mas nem sempre acertar as contas com o leão é tarefa fácil, já que o preenchimento do formulário pode trazer algumas dúvidas. Por isso, existem aqueles que buscam a ajuda de um profissional. Eu deixo com o meu contador fazer, porque a minha declaração nesses últimos anos ficou um pouquinho diferenciada. Eu tenho um profissional, um contador que faz a declaração para mim. Porque é muito complexa, não é a minha área, né? Então eu preferi ter mais segurança através de um profissional competente. Mas para quem optar por fazer a própria declaração, quais seriam as recomendações para não errar na hora do preenchimento? De acordo com o professor do curso de Ciências Contábeis da Unifra, é preciso estar atento às mudanças deste ano. Uma novidade para esse ano é quanto à dedução, né, de despesas médicas na declaração. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque agora tem que incluir não só o nome, por exemplo, numa despesa médica, não só o nome de quem pagou, mas também do paciente. E que este paciente esteja incluído na declaração como dependente. Também é importante estar informado sobre quais as despesas que podem ser deduzidas do imposto de renda. As despesas com educação, elas têm um limite, né? Então tem que cuidar para que não extrapole esse limite anual por dependente. E é basicamente despesa com a mensalidade escolar. Despesas com transporte, vestuário, uniforme, isso não pode. Já despesas médicas, essas não têm limite. O prazo para acertar as contas com o leão termina no dia 29 de abril. São obrigados a declarar o imposto de renda os contribuintes com rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91 em 2015. Também, no site da Receita Federal, é possível verificar os demais itens que devem constar na declaração. Quem não fornecer as informações no prazo estipulado ficará sujeito a multa de 1% do imposto devido por mês de atraso, sendo que o valor mínimo é de R$ 165,74 e o valor máximo é de 20% do imposto devido. Mais de 950 mil gaúchos já fizeram a declaração do imposto de renda referente a 2015. Ao todo, cerca de 2 milhões de declarações são esperadas no estado. O prazo de entrega termina no dia 29 de abril, sexta-feira da semana que vem. Devem acertar as contas com o leão todas as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123 no ano passado. O já tradicional serviço de atendimento odontológico para crianças realizado pela URGS está com seus horários ampliados. O serviço, que é voltado apenas para casos de urgência, faz parte das atividades dos cursos de graduação e de especialização da Faculdade de Odontologia da Universidade. Sabe aquela dorzinha chata? Eu tô sentindo uma dor de dente. Ou até um problema mais complicado. Aqui todos têm tratamento e sem precisar pagar caro. Você desembolsa apenas R$ 5. O que a senhora achou do atendimento? Muito bom, ótima qualidade. A gente já fez o raio-x com custo bem baixo, né? R$10, uma taxinha de R$10, que fora daqui é bem mais, né? E bem rápido, a gente fez tudo no mesmo dia e já fomos encaminhados para hoje e ela já está sendo atendida. Muito rápido mesmo. Desde que ampliou o horário de funcionamento no início do semestre, o serviço de urgência oferecido pela Faculdade de Odontologia da URGS tem atendido até 20 crianças por semana. Geralmente o que mais incomoda, né, são as situações que os pacientes apresentam cárie ou traumatismo dentário e acometem os dentes e causam essas situações de dor. Essa situação pontual que é resolvida nesse atendimento de urgência, né? O paciente depois é encaminhado para o setor de triagem, onde depois ele pode entrar numa lista de espera para ser chamado por atendimento de rotina mesmo.
Os pacientes são atendidos por estudantes e profissionais da área. As crianças devem ter no máximo 12 anos de idade e estarem acompanhadas de um dos responsáveis. O atendimento é feito por ordem de chegada. O serviço funciona de terças a quintas-feiras, das 8h30 até às 11h30 da manhã e de segundas a quartas-feiras, das 6h30 às 9h30 da noite. A Faculdade de Odontologia está localizada na Rua Ramiro Barcelos, número 2492, no bairro Santana. Um grupo de voluntários quer assegurar banhos quentes para moradores de rua da capital neste inverno. As formas de colaborar estão no site, então, que aparece aí no seu vídeo. A iniciativa recebeu o nome de Banho Solidário, mas a generosidade deve ser ágil. Os organizadores precisam garantir os recursos até esta sexta-feira. Aos 67 anos, a rotina do seu Ângelo é puxada. Para tomar um simples banho, ele precisa caminhar 1 hora. Pega toda aquela Ipiranga lá e depois desço todinha lá. É perto daqueles campos de futebol lá. Tem um banheiro, tudo lá no livro. A gente vai para lá. É assim para muitos moradores de rua. Sem locais para tomar banho, as opções são tomar banho em locais sujos, como dos parques da cidade, enfrentar um banho frio mesmo no inverno ou não se banhar e sofrer com as doenças. Tem muito medo, a falta do banho estar atraindo bactérias, esses problemas de alergia, das mais variadas. Né? E a gente sabe que ocorre porque a gente viu alguns moradores, né, com esse tipo de problema também. Pensando nessas pessoas, um grupo de voluntários tenta conseguir recursos para construir um banheiro móvel. A iniciativa é semelhante à que já existe na Bahia. Por aqui, pode beneficiar cerca de 100 pessoas. O banheiro móvel, ele é um container com um compartimento masculino e feminino. Ele vai ser puxado por um reboque. Mas a luta dos voluntários corre contra o tempo. Já foram arrecadados R$10 mil, mas restam pouco mais de 48 horas para atingir os 20 mil necessários para desenvolver o projeto. Se a campanha não atingir o valor necessário, o dinheiro volta para os doadores e a iniciativa acaba. Por isso, o grupo está até organizando festas para conseguir doações. Tudo para proporcionar um banho quentinho e um pouco de cidadania para quem conhece tão bem a dureza da vida. Seria melhor ainda, daí ficava mais perto tudo aí. Todo dia tomava banho. Reforçando, então, a campanha para quem quiser ajudar, né? Era dar aí mais um conforto para os moradores de rua. benfeitoria.com/banho solidário. E agora vamos falar de uma outra ação que também está fazendo muito bem às crianças. Doar para ajudar crianças com deficiência e incentivar a produção de órteses e próteses de qualidade. Esse é o mote de uma campanha da Associação de Assistência à Criança Deficiente que busca arrecadar recursos para aprimorar a produção desse material em suas oficinas. Isadora, de 1 ano e meio, tem um grave problema de má formação na coluna. Ela é atendida na ACD desde os 4 meses de idade. E desde então pode contar com a órtese de tornozelos, um aparelho fundamental para o tratamento. Eles crescem, eles desenvolvem muito rápido, então quanto menor o tempo de espera, melhor para eles, para o desenvolvimento deles. A última órtese de Isadora já foi feita na nova oficina da associação, que também fabrica próteses permanentes e aparelhos ortopédicos de última geração. Os materiais que a gente utiliza na produção são fornecidos por fornecedores credenciados. Todos os fornecedores possuem certificação internacional da Anvisa, garantindo não só a qualidade dos produtos, como também a procedência dos produtos. Então, todos os materiais que a gente utiliza aqui são de fornecedores qualificados, credenciados pela ACD e por órgãos nacionais e internacionais de qualidade. Mesmo com um bom índice de produção, a demanda da ACD é grande. Há uma longa fila de espera por próteses e aparelhos ortopédicos. A ACD faz cerca de 7 mil atendimentos mensais em todas as áreas de tratamento e reabilitação. 98% dos pacientes são do Sistema Único de Saúde. Uma campanha da instituição busca arrecadar recursos para dobrar a produção de 500 para 1.000 peças ortopédicas por mês.
Então a gente convida todo mundo, né, a se tornar mantenedor da ACD. O que significa isso? São pessoas, então, solidárias à nossa causa, que começam a fazer doações a partir de R$10 e a gente encaminha um boleto para a residência ou via e-mail. As doações para ampliar a oficina de próteses da ACD podem ser feitas no Banco Itaú, agência 1614, dígito 7, na conta corrente 14.000, dígito 0. O doador pode optar por um único depósito ou tornar-se um mantenedor, estipulando um valor mensal de sua escolha. Em Santa Cruz do Sul, o sol predominou pela manhã. À tarde deve chover com trovoada, faz 27 graus. Quarta-feira de céu nublado com risco de chuva à tarde e à noite em Santa Maria. Máxima de 30 graus. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde a temperatura fica em torno dos 27 graus. Veja a seguir: exposição valoriza a presença indígena no Rio Grande do Sul. E também, na Semana do Livro, a Instituição de Santa Maria promove atividades de incentivo à leitura para crianças com câncer. Previsão de tempo nublado e chuvoso em Bagé, com temperaturas amenas, na casa dos 22 graus. Em Pelotas, muitas nuvens com curtos períodos de sol e possíveis pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Faz 26 graus. Na cidade de Rio Grande, dia nebuloso e chuvoso, com termômetros marcando 25 graus. Um empresário da indústria cinematográfica que tem que lidar com roteiros mal elaborados, diretores e atores orgulhosos. Um desses atores, em meio a uma filmagem, é sequestrado por uma organização. E aí surge um outro problema para resolver. Tudo isso está presente no longa Ave César, que tem na direção os irmãos Joel e Ethan Coen. E é sobre esse filme que a Fernanda, da FM Cultura, fala mais agora aqui no Canal Aberto. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Boa tarde, Clarissa. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Pois é, esse filme engraçadíssimo aí que chegou dos irmãos Coen, novamente falando aí desse período do macartismo, né, caça aos comunistas. Eu digo novamente porque eles fizeram o roteiro de Ponte dos Espiões, né, que é o filme do Steven Spielberg, mas esse aí não se leva a sério, tá? É bem mais leve e aí faz a gente rir muito. Tem muitas alusões aí à chamada Era de Ouro do cinema, né, aquele período dos musicais, de filmes western. Então a gente tem muitas alusões a esse período de Hollywood, mas isso tudo através dos olhos do Ed Mannix, que é interpretado pelo Josh Brolin, que é um executivo, uma espécie de executivo, empresário meio mafioso, porque o que ele tem que fazer? Livrar o estúdio, né? E aí é uma alusão também ao MGM, né? Os famosos estúdios da MGM. Por que ele vai fazer isso? Ele vai ter que abafar histórias, né? Desde alguma atriz que tem um casamento que o estúdio considere ruim, né? Aquele período ainda que tinha muito controle do estúdio sobre os atores. Então ele vai lidar com todo tipo de problema, desde até daqui a pouco ter um roteiro que ele vai ter que falar com religiosos para ver se está de acordo ali a representação que vai ter de Cristo, que é uma das cenas engraçadíssimas desse filme. E então, cinema falando de cinema, né? Que é uma coisa muito boa, fazendo a gente tem muitas cenas aí remetendo aos musicais, e aí a gente tem o personagem do Channing Tatum, o próprio George Clooney, que é esse ator que é sequestrado por essa espécie de cápsula aí marxista. Então é um filme que faz muitas referências àquele período, né? E a relação que se tinha com os estúdios, com os atores, né? Aquelas atuações também muito questionáveis aí, que partiam muito do controle do diretor. Então, Ave César, esse é o novo filme dos irmãos Coen, dessa vez aí uma comédia, né, que chega aos cinemas, e fica a dica para vocês então conferirem. O elenco é maravilhoso, tem Ralph Fiennes, além do George Clooney, que eu também já falei, e então não dá para perder, tá? Ave César. E a outra dica, como sempre vocês já sabem, né, é ficar sintonizar 107.7.
Dentro da minha cabeça eu tenho esse sorriso. Eu sei que não tenho juízo. Dentro da minha cabeça dentro da minha cabeça e quando a onda bate forte. Presença indígena no Rio Grande do Sul. Este é o título da exposição aberta no Memorial do Rio Grande do Sul, ontem, quando a gente comemorou o Dia do Índio. A mostra, que vai até o dia 29 de maio, com entrada franca, reúne artefatos pré-colombianos, além de fotografias, objetos e artesanato dos povos contemporâneos, Mibiá, Guarani e Caingangue. O objetivo é provocar a reflexão sobre a presença indígena na história do estado, bem como nos dias de hoje. O acervo é do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul. Escolas podem marcar visita pelo telefone do museu 3228-7664. A leitura como ferramenta para a recuperação hospitalar. Com essa ideia, uma entidade assistencial de Santa Maria, no centro do estado, promove, nesta semana, uma feira de livros aberta à comunidade. Contações de história e apresentações artísticas estão entre as atividades que envolveram crianças com câncer nos períodos de internação e tratamento ambulatorial. Veja na reportagem da TV Campus. As atividades desenvolvidas no Centro de Convivência da Turma do IC servem para tirar o foco da doença dos pequenos, enquanto eles aguardam o atendimento médico. Dessas atividades, o objetivo é a integração, a socialização, a aprendizagem, estimulação, principalmente hoje, da parte da leitura. A Semana do Livro na Turma do IC trouxe escritores santamarienses para incentivar a contação de histórias e teve o apoio da Academia Internacional de Artes, Ciências e Letras da cidade de Cruz Alta. Na Feira do Livro Aberto, os presentes puderam escolher algumas obras para levar para casa. Para reconhecer as diferenças e aceitar a diferença das pessoas é só através da leitura. Isabelle, que tem 5 anos, é uma das mais novas integrantes da Turma do IC e ainda não sabe ler. Apesar disso, ela não esconde o interesse pela leitura. Ainda tenho que aprender a ler ainda. E qual livro que tu escolheu aqui? Foi A Bruxinha, Muitas Vassouras. Eu acho muito importante, assim, porque até muitas delas, como acontece com a minha filha, agora estão um período longe da escola. Então, por mais que a gente em casa incentive muito o hábito da leitura, ela tenha muitos livros e adora estar sempre junto com eles, ter essas campanhas, assim, acho que é um momento que favorece mais ainda para ter essa consciência do quanto é importante, ter o amigo livro, como a gente costuma dizer em casa, assim, que o livro é nosso amigo, nosso companheiro. Mais informações no jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Uma boa tarde para você. A seguir, plano de jogo. Boa tarde.